Bom dia! Sejam todos bem-vindos mais para uma aula de Química com o professor JP, né? Isso aí já virou rotina. Todas as aulas eu entro com minha régua, batendo no quadro para poder despertá-los, trazê-los aqui para a aula e fazermos da aula juntos, né? O melhor, o que a gente puder. Dando continuidade na aula anterior, nós estávamos falando sobre a classificação das soluções, certo? Quanto ao tipo de soluto e solvente. Uma quantidade de soluto para uma quantidade de solvente. Falamos da solução diluída, da solução diluída e da solução concentrada. E começamos um pouquinho a falar da solução saturada. E hoje eu trago o conteúdo completo nesta aula e fazendo uma revisão durante o percurso desta aula. Então, olha, solução saturada. Presta muito bem atenção aqui, ó. Aqui, ó. É uma mistura, porque toda solução é uma mistura. Mas nem toda mistura é uma solução. Tudo bem? Que indica a quantidade máxima de soluto. Olha só a solução saturada. Tem que ter uma quantidade máxima permitida de soluto para uma quantidade de solvente. Além dessa quantidade certa de soluto, para aquele volume certo de solvente, tem que levar em conta a temperatura. Porque todo experimento que realizarmos tem que ter a influência da temperatura. Pode ser a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, pode ser a temperatura do laboratório, a temperatura hoje aqui da área, a temperatura que seja da sua casa, onde quer que esteja realizando o experimento. Porque a temperatura faz com que o soluto dissolva com uma facilidade melhor. Porque, olha só, quanto maior a temperatura, mais podemos dissolver. No caso, a água, né? O solvente. Quanto menor a temperatura, vai dissolver uma quantidade menor de soluto. Quem? O solvente. Então, tudo é influenciado pela temperatura. Nem todos os sais, a solubilidade dos sais, que a gente vai se referir aqui, nem todos os sais aumentam com o aumento da temperatura. Aumenta o que, JP? A solubilidade. Porque vai ter sais, que eu vou apresentar em gráficos, que quando a temperatura está aumentando no eixo X, ali do plano cartesiano, a solubilidade no eixo Y está diminuindo. O E, então, significa que existem sais que aumentam a sua solubilidade quando aumenta a temperatura. A maioria, afirmo isso para vocês, 95% dos sais. Mas existem uma porcentagem pequena que mesmo aumentando a temperatura, a solubilidade cai. E isso a gente vai estudar o porquê. Lembra de reações endotérmicas e exotérmicas? Se não lembra, a gente vai acrescentar isso para ficar melhor a compreensão desses fatores. Certo? Então, dependemos de uma temperatura. Solução saturada. Existe uma quantidade máxima. É como se fosse assim, ó. Usando a balança para registrar quantos gramas daquele sal que nós temos lá no laboratório, na bancada. Temos as provetas, aqueles recipientes de volume, né, lá no nosso laboratório. E aí você mede uma quantidade, digamos, de água, que é o nosso solvente lá considerado, e registra na balança uma quantidade de sal, dizendo: água, esta quantidade consegue dissolver exatamente essa quantidade de sal que foi aqui pesada. Como se fosse esse diálogo, entende? Então, o solvente só consegue dissolver X gramas. Se eu colocar muito mais, aquela quantidade de água que você mediu não consegue dissolver tudo aquilo que você colocou.
Porque existem limites de solubilidade. Essa quantidade que eu coloquei aqui, ó, essa quantidade de soluto dissolvido pelo solvente numa certa temperatura, essa quantidade é indicada por uma grandeza. E olha o nome da grandeza: coeficiente de solubilidade. Então, existe um limite para aquele determinado soluto, aquele sal, ser dissolvido. Tudo bem? E olha só como que a gente representa o coeficiente de solubilidade. Letra C, maiúscula, e a letra S, minúscula. Abreviatura. Coeficiente de solubilidade. Isso aqui você já tem que obedecer. Se está lá no laboratório e eu te forneço esse dado aqui, você tem que seguir. Olha o que você vai fazer em laboratório. Pegar o sal de cozinha, um exemplo, são sais. 36 gramas, você vai ter que registrar na balança. 36 gramas, um grupo está lá pesando esses 36 gramas. Outro grupo está medindo 100 gramas de água. Entendeu essa relação? A razão soluto-solvente? Soluto e solvente. Então, essa primeira quantidade que nós temos aqui, ó, sempre vai estar relacionado com soluto. Essa quantidade aqui é soluto. E essa outra quantidade aqui já está escrito 100 gramas de água. Ok? Então, são medidas padrões de solvente. 100 gramas, 100 ml, tá? Porque 1 grama é igual a 1 ml. Isso para água. Né? Experimentalmente se faz isso e você chega à densidade de 1 grama por 1 ml, que é 1 para 1. Né? 100 gramas para 100, divida 1 para 1, a proporção. Então, o que é que você tem aqui? 36 gramas de quem? Cloreto de sódio serão dissolvidos em 100 gramas de água, exatamente a 20 graus Celsius. Aqui eu amarro as ideias que nós lemos aqui em cima. Essa quantidade máxima de soluto para uma quantidade de solvente a temperatura. E ali foi registrado uma temperatura 20 graus Celsius. Está na literatura. Então, o que é que significa isso aqui? Que 100 gramas de água consegue dissolver exatamente 36. Nenhum a mais e nenhum a menos. Aí eu tenho uma solução saturada. É aquela, turma, é aquela solução em que você não vai ter ela mais forte e nem ela mais fraca. Como a gente estudou as soluções insaturadas, e eu vou voltar a falar aqui de novo, tá? Então, significa não altera só a temperatura. A solubilidade dos sais são alteradas em função da temperatura, levando em consideração somente o fator da temperatura para a solubilidade. Tá bom? Aí, o que é que acontece? Esse limite é como se fosse uma placa, eu costumo dizer como se fosse uma placa, onde representa algumas informações. Se comparar no trânsito, 80 quilômetros por hora. Só uma analogia, tá? 80 quilômetros serão percorridos por aquele veículo, aquele móvel qualquer, em 1 hora. Ficou bem clara a informação. 80 km por hora. Se você vai andar 120, 80, 70, 50, você não está respeitando o limite de velocidade. Estão nas rodovias. Então, aquelas placas são para serem obedecidas. São sinalizações para você, motorista, ficar atento. Porque você pode ser multado. E se você está dentro do laboratório e recebe essa informação aqui e faz ela fora desse limite, tende a dar errado. Você não mediu a quantidade de água certa, você não registrou a massa na balança certa, colocou lá, agitou, esqueceu de usar o termômetro
para registrar a temperatura. Esse termômetro você pode colocar diretamente dentro do copo Becker que está a mistura e deixar entrar em equilíbrio ali para não ter oscilação de temperatura. Dizer, opa, estabilizou. Agora aqui, anota aí, colega, 22 graus Celsius, 30 graus Celsius. Beleza? Pronto. Cada sal tem a sua solubilidade. Nenhum sal é igual à solubilidade do outro. Porque muda. É o sal sulfato de zinco, sulfato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, nitratos. Então, são uma infinidade de sais. Para cada sal, uma solubilidade. Vamos fazer alguns esquemas aqui para poder ficar mais claro. Certo? Então, vocês sempre irão trabalhar com regra de 3 nos cálculos a partir das soluções fornecidas saturadas. 36 gramas de soluto está para 100 gramas de água. E agora, qual é a quantidade que ele vai fornecer no problema? É de água ou é de soluto? E o outro é X. Faz a multiplicação cruzada e resolve o problema. Então, a partir da regra de 3, utilizando a solução saturada. É o que nós vamos fazer agora, explicando por meio de desenhos a simulação aqui da solução saturada. Tá bom? Dúvidas? Tudo ok? Tudo pizza? Então, vamos lá. Vou deixar o tema aqui e vamos fazer o esqueminha aqui para a melhor compreensão. Olha só. Vamos para o exemplo. Você tem, ó, primeiro copinho. Você vai ter, qual é a quantidade de água aqui que você sempre vai trabalhar? 100. Ó, 100 gramas de água. Aquele experimento que eu apaguei, tá? Do cloreto de sódio. Cloreto de sódio, do NaCl, só para você ficar lembrando, 36 gramas para 100 gramas de água. Estou partindo desse exemplo na temperatura de 20 graus Celsius. Aí eu tenho aqui o copinho e colocamos 100 ml ou 100 gramas de água. Beleza. Estamos lá no nosso laboratório. Beleza? Aqui eu tenho 100 gramas de água. E a quantidade que as 100 gramas conseguem dissolver é exatamente 36 gramas desse sal. O que é que eu tenho aqui? Solução saturada. Solução saturada. A princípio é solução saturada. É o limite que 100 consegue dissolver 36. Agora vamos criar situações problemas. A partir desse valor, o que é que nós podemos manter? 100 gramas de água, que é padrãozinho, e aí vamos variar o soluto e classificar as soluções conforme a quantidade. Ok? Bem tranquilo. Então, vamos lá. Tem o mesmo copinho no laboratório, né? O Becker. E aqui, ó, desenho aqui é só para ilustrar, tá? Mas vale, legal. 100 gramas de água, continua. Temperatura é a mesma, não varia em temperatura. Agora, vem uma quantidade. Colocar 30 gramas de sal. Agora eu faço a pergunta e você de lá mata. Nessa situação aqui, ó, nessa situação, 100 gramas de água conseguem dissolver as 30 gramas de sal? Beleza, Isabela lá afirmou que sim. E os demais colegas? Consegue ou não consegue? Consegue tranquilamente. Gente, isso aqui, ó, chuchuzinho. Isso aqui, ó, o limite é 36. Tudo abaixo de 36 desse sal consegue ser dissolvido por 100 gramas de água. Certo? Consegue dissolver. Então, continua, ó, aqui dentro tem 30 gramas. Só que essa solução aqui, vamos colocar aqui número 1, partindo da número 1,
número 2, para ter uma ordem. 2. Essa solução era saturada ou não? Você acabou de dizer que os 30 gramas de sal, o mesmo sal pesado na balança, certo? Colocou no copo contendo 100 gramas de água, ou 100 ml de água, e aí eu faço a pergunta, é saturada? Não. Já responderam que não. Parabéns! Não é, porque para ser saturada, olha o limite. 36 para 100. Ok. Agora aqui eu estou com uma nova situação, 30 para 100. Então eu posso dizer, é diluída? É concentrada? O que é a diluída? Eu tenho muito solvente e pouco soluto. Se torna uma solução fraca. O que é a concentrada? Muito soluto e pouco solvente. Se torna concentrada. Esta solução pode ser uma, pode ser a outra. Porque está mais para diluída ou para mais concentrada? O que é que você acha nesse exemplo aqui? Nesse segundo exemplo, está mais para uma solução diluída ou mais para uma concentrada? Diluída. Muito diluída. Diluída. Beleza. Tá tudo aí colocando como diluída. Aí, não vou dizer que você está errado, você está certo. Porque eu tenho 30 para comparar com 36. Então, está faltando mais 6 gramas para chegar no limite e se tornar uma saturada. Tudo bem. Mas, neste caso aqui, o limite está abaixo. Então, para não ficar dizendo diluída, concentrada, nós vamos chamar um termo abrangente para essas duas. E colocar como? Ó, olha o termo que nós vamos utilizar. Insaturada. Significa não saturada. Por quê? Você disse que pode ser diluída. O outro colega pode dizer que é concentrada. Mesmo sabendo que o limite é 36. Mas eu estou jogando o valor de 30. Aí muitos estão achando que é muito diluída do que concentrada. E se eu trouxer agora o terceiro modelo? Aí você vai dizer, dentro das insaturadas, quais que são a diluída e quais que são a concentrada. Quer ver? Vejamos para o terceiro copinho. De lá para cá. Aí eu faço aqui o outro copinho. Sequência, tá, pessoal? Fica mais fácil para a gente compreender. 100 gramas de água. Continua o limite de água. E agora vem uma nova quantidade de soluto. 20 gramas do mesmo sal. Copinho de número 3. Que tipo de solução? Primeiro eu vou perguntar. 20 gramas desse sal, que é o cloreto de sódio, são dissolvidos em 100 gramas de água? Sim ou não? Sim. Já era. Beleza. A solução, sim. A solução aqui, ela é saturada? Essa solução é saturada? Insaturada. Não. Beleza. Ela não é saturada, como também essa aqui não é saturada. O que é que as duas são? Insaturada. O que é que as duas são? Insaturada. Beleza. Tá ficando top. São insaturadas. Agora vamos diferenciar as duas insaturadas. Essa insaturada, essa insaturada. Queridos, fala aqui para o JP, aqui, ó. Qual das duas agora, número 2 e número 3, é a diluída? Qual das duas é a diluída? De número 3, quem mais? Essa número 2 e a número 3. Você acha que é a 3? Acha que é a 2? A diluída, né? Por que essa aqui vocês estão acreditando que é a diluída? A número 3.
menos soluto. Perfeito. Perfeito. Essa aqui agora, exatamente, essa aqui, ela é a diluída. Parabéns, 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 parabéns. Então, essa aqui, número 3, ela é insaturada. De que tipo? Diluída. Por quê? Menos soluto do que a segunda, que é 30. Esta aqui, entre parênteses, eu vou colocar como concentrada. Tá? Da saturada, eu criei duas situações, a número 2 e a número 3, para que a gente aprendamos a classificar que as duas são insaturadas. Beleza. Agora, quanto mais próximo do limite, que é 36, mais concentrada é. Por quê? Está chegando próximo de 36. Quanto mais longe do 36, mais diluída será. Como vocês colocaram, menos soluto, diluída. Mais soluto, concentrada. Aula passada, falávamos da diluída e da concentrada. O café forte, o suco forte, o suco fraco, o café fraco. E nós estávamos tentando acertar, mas não jogava fora, bebia do mesmo jeito. Doce demais ou fraco demais. E agora nós estamos falando de soluções saturadas, como se a gente aqui, ó, estivéssemos seguindo aquilo que nós chamamos de receita. Aí você está falando de uma solução saturada. Seguir receita é para dar certo. Se não deu certo, é como os produtos que a gente não olhou que estava vencido, que não fez o resultado esperado. Aí a gente tem que ter o cuidado dos rótulos. Mas aqui é insaturada, diluída. 20 está longe de 36, faltam 16. 30 para 36, faltam 6. Então, quanto mais próximo do limite, concentrada. Quanto mais longe do limite, diluída. Certo? Então, essas duas soluções, elas são classificadas como insaturadas. Agora, eu preciso de números, e valores, para dizer que esta é concentrada, que esta é diluída, e o justificar. Tudo bem? Continuamos. Próximo copinho. Próximo copinho, seguindo viagem aqui. Vem aqui com o copinho. Coloco o copinho aqui na bancada. Número 4. Estou fazendo uma sequência de copinhos. Depois eu apago e faço até mais lá em cima, dando continuidade. 100 gramas de água. 100 gramas de água. Continua tudo na mesma temperatura. Certo? E agora, olha quanto que vem aqui para dentro desse copo com 100 gramas de água. 50 gramas do sal, que é o nosso cloreto de sódio, tá? Aí você tira todas essas informações para os demais outros sais. Tranquilo. Vamos lá. E aqui, explica aqui para o JP o que é que aconteceu. O que é que aconteceu aí, como se nós estivéssemos no laboratório fazendo a prática bacaninha lá agora pela manhã, e você colocou 100 gramas de água, tudo medidinho, veio com 50 gramas de sal e colocou dentro desse copo. E pegou um bastão de vidro e deu uma agitada. O termômetro está registrando temperatura, você está observando o seu fenômeno. O que é que aconteceu? Responda, diga aí. Não vai dissolver, ou vai dissolver. A água ficou muito branca, né? Colocou esse sal e a água ficou turva demais. Não vai conseguir dissolver, mas fala aqui para nós. Quantos gramas serão dissolvidas? Quantos gramas serão dissolvidos aqui dentro? Ótimo. Sem dúvida. Certinho, turma? 36. Você sabe que o limite é chamado de coeficiente de solubilidade. essa grandeza. É o quanto pode ser. 36
Soluto para solvente. Se você colocou 50, o que é que aconteceu? 100 dissolveu 36 do cloreto de sódio. E o restante? Cadê o restante? Para onde foi o restante? E quanto é o restante? Nossa, muito bem, Isabela. Corpo de fundo, corpo de chão, precipitado, fundo do copo. Lembra do açúcar lá na jarra que você preparou com uma quantidade a mais, achando que os óleos, eles eram as balanças e as medidas corretas? E você vem bebendo e vem aquele melaço todo lá no copo, e vai tirando com a colher, às vezes com o dedo e passando na boca, aquela quantidade a mais, é isso que deu. Porque você deixou de seguir limite, receitas, e começou a colocar óleos. Óleos como medidas. E aí, o que é que aconteceu? Olha aqui. No fundo, aqui só consegue dissolver 36. E no fundo, vou desenhar aqui assim, mostrando que no fundo existe 14 gramas dissolvidos ou não dissolvidos? Não dissolvidos. Olha o que é que aconteceu. Aqui nessa parte de cima, aquosa, essa parte mais limpa aqui de cima, está o quê? Os 36 gramas dissolvidos. 36. Só que 14 está no fundo do copo, sem ser dissolvido. Na temperatura de 20 graus e 100 gramas de água fazendo isso. É saturada? Essa solução, ela é saturada? Não é. Saturada é só a primeira de partida. Essa aqui, ela não é saturada. Será que ela vai ser insaturada? Você aí acha, tem certeza que essa de número 4, ela é insaturada? Saturada com corpo de fundo. Ponto. Parabéns. Ela deixou de ser saturada? Não, senhores. Não deixou de ser saturada. Ela continua sendo saturada, vírgula, porém, com uma sobra no fundo do copo. Então, aqui eu vou escrever que ela é saturada com, igual a Isabela colocou, com corpo de fundo. Com corpo de fundo. Saturada, porque dissolveu 36 dos 50. Corpo de fundo está se representando a sobra no fundo do copo. 14 gramas. Pode ser também esse fundo, corpo de fundo, podemos escrever a palavrinha, ó, precipitado. Você pode também dizer que saturada com precipitação. Ó, certíssimo também, meus gases nobres. Então, são sinônimos do que podem aparecer nos exercícios. Corpo de fundo, vale. Saturada com precipitação, vale. Aparece também no lugar de fundo, aparece a palavrinha que vocês vão também ver por aí, chão. Chão. Olha o que acontece. Saturada com corpo de chão. Entendeu? Chão. Nesse sentido, quer dizer, precipitou. Estavam todos ali sendo agitados, deixou a mistura descansar, entrou no repouso, e aquela quantidade a mais que estavam disperso na água, a água vai dizer assim, meu bem, eu só consigo dissolver 36. Vocês que são 14 gramas a mais, por favor, desçam. E os 14 gramas, desçam. E aí fica no fundo do copo lá.
Então, aquela parte de cima é saturada, mas tem uma sobra no fundo do copo. Ou corpo de chão, corpo de fundo ou precipitação. E aí, quando a gente vai tomar o suco, nós costumamos pegar uma concha, pegamos lá uma colher, a jarra que está na geladeira, e você faz isso para homogeneizar. Porque se você coloca diretamente no copo, só a parte de cima, você vai sentir diferença no paladar. Aí a gente faz a mistura, porque sabemos que ali tem uma quantidade a mais. Porque os meus instrumentos de laboratório foram, ó, os olhos. Certinho? Agora vamos continuar do copo número 4 para frente. Do número 4 para frente, tá? Aí eu vou fazer agora o número 5 aqui. Número 4, aí eu do 1 aqui, eu vou fazer o número 5. Vou deixar aí 100 gramas. Vou continuar com essa situação aqui, 100 gramas de água. Agora, 20 graus, né? 20 graus. Foi colocado cinquentinha. 36 foram dissolvidos. Agora, queridos, a diferença aqui, ó, elevou a temperatura de 20, vamos colocar que foram para 80 graus Celsius. O que é que aconteceu daí para frente? Deixa eu apagar aqui o número 2. Vou apagar aqui o 30. Vou deixar só o copinho para aproveitar, para não ficar tão misturado. Ó, dando sequência, né? Olha lá. Agora diga para nós o que é que foi que aconteceu daqui para frente. Número 5. Terminou o 4 aqui, ó, com a sobrinha 14. Aí eu comecei a número 5. Desenho na sequência. 100 gramas de água, 36 dissolvidos. Né? O que é que aconteceu? A temperatura até aqui era 20. Passei agora, né, a olhar o termômetro e ele registrou 80 graus. O que é que aconteceu com toda a mistura que estava ali dentro? O que é que foi que aconteceu? Diga lá. 50, 36 e 14. E agora, 50 aqui dentro. Aumentou a temperatura para 80. O que é que foi que aconteceu com as 14 gramas que estavam no fundo do recipiente? Provavelmente vai dissolver. O que é que nós dizíamos no início da aula? Quando a maioria dos sais aumentar a temperatura, o que é que acontece com a solubilidade também, na mesma proporção? Aumenta. Pode ter certeza, vai aumentar. Com certeza. Muito obrigado pela participação. Então, se você, ó, elevou para 80, queridos, variou a temperatura. Variou a temperatura. Se variou a temperatura, aquela sobra no fundo do recipiente, esse precipitado, meu amigo, esses 14 gramas, olha o que é que aconteceu. Todos dissolvidos. Todos, até os 14 gramas que estavam aqui, você vendo a olho nu, o frasco é transparente, é de vidro, você levou para o seu fogão, né, o fogareiro de laboratório, aqueceu, colocou o termômetro aqui dentro, e você viu que o termômetro registrou 80 graus Celsius. Mostrou que aumentou a solubilidade. Ou seja, aqueles 14 gramas foram forçados a serem dissolvidos por conta da temperatura. E aí, esse sistema que está acontecendo aqui é saturada? Não. É insaturada? Também não. É saturada com sobra? Não. É o quê, papai? Diga aí. O que é que vai ser?
Com certeza. Olha só o que é que vai ser. Super saturada. Olha só a outra classificação quando eu vou partir, né? Eu parto de uma saturada com precipitação, elevando a temperatura, pode ser de 20, 21, 22, 30, a temperatura maior do que estava. Se aumentar a temperatura, todos os sais, todo o sal aqui que estavam dentro, eles se dispersam, dissolvem. Porque o fator que influencia, como vocês perguntaram lá no início, é o quê? A temperatura, né? E não a pressão. Se entrar em detalhe na pressão, dependendo de onde você estiver, vai estar relacionado também com a altitude. Aí vai ter altitude e pressão. E fator temperatura, que é o mais importante aqui. Então, o fator temperatura faz com que aqueles sais não dissolvidos passam a serem dissolvidos. E outra, costumamos escrever que a supersaturada, entre parênteses, é um sistema muito instável. Por quê? Qualquer perturbação, qualquer agitação, imagina, por isso que dentro de laboratório nós temos que manter em silêncio, conversando baixinho, isso é o silêncio que eu me refiro. Não posso bater nas bancadas, tem que ter cuidado com o jaleco, por isso que o jaleco de laboratório temos que ter o punhozinho aqui, ó, fechado, tá? Para evitar do tecido entriscar lá nas vidrarias, ter acidentes. E outra, você não pode ficar em cadeira balançando, porque está perturbando os reagentes. Eles ficam assanhados. E é danado para dar errado as coisas. Aí eu quero que vocês em laboratório, tá vendo isso aqui? Tá. Daqui para frente, é supersaturado. Instável. Mas se você pegar a canetinha ou o dedinho e dar uma batidinha do lado do copo, o que é que acontece? Explica aí, fala para nós fazendo, por favor. Você está com um sistema instável. Aí, de repente, a conversa está grande, alguém bateu na bancada, alguém pegou a canetinha, foi lá e deu uma batidinha na lateral do recipiente de vidro, o copo de Becker. Bateu lá. E aí? Ou colocou mais um cristalzinho de sal aqui dentro. O que é que você acredita que aconteceu lá? Com certeza. Aí, isso volta para cá. Do número 5, volta para o 4. Porque você perturbou. Então, este caso aqui, ó, é supersaturado. Sem agitação. Sem agitação. Você não faça isso, ó. Tá? Para ela continuar supersaturada, é sem agitar. Até que a temperatura de 80, ela pode voltar para onde tudo estava funcionando normalmente. E qual era a temperatura de partida? Era os 20 graus Celsius. Então, 80 vai voltando lentamente aos 20. Porque eu não vou deixar o fogareiro ligado, Deus a dará. Né? Porque vai ter algo a mais para ser explicado. Certo? Então, chegou a 80, tá o sistema instável, eu desliga lá o registro do teu fogareiro, né? O bicozinho de Bunsen lá do laboratório, desliga. Certo? De 80 vai cair para 20. E se você não pratica isso, tá sem agitação, aí você tem um sistema instável, uma solução super saturada. Mas se perturbar, ela volta para cá. Saturada com sobra, precipitação, corpo de chão, corpo de fundo, tudo volta ao número 4. Então, não faça isso. Porque de lá para cá, vai acontecer o que nós falamos sobre um resfriamento, tá? Porque você não vai perturbar, vai deixar de 80, voltando lentamente a 20 graus. Ação da gravidade. Isso é supersaturada. Sem agitar. Agitou,
volta para o número 4. Agitou, volta. E se não agitou? Supersaturado. É incrível. Ficam os 50 que foram colocados, todos dissolvidos. Você não vai ver nenhum cristalzinho descendo, não. Estão todos dissolvidos. Mas qualquer gritinho, qualquer perturbação, volta à precipitação. Aí volta ao número 4. Certinho, turma? Esse ciclo todo da saturada, passamos pelas duas insaturadas, mostrando quem está mais próximo, quem está mais distante. A saturada com sobra, ou precipitação. A supersaturada, quando tem uma variação de temperatura. Só vai ser supersaturada quando tiver variação de temperatura. De 80 para 20, de 20 foi para 80, e aí você tem a compreensão da solução supersaturada. Ok? Isso aqui a gente fecha a aula de soluções saturadas e as formas como ocorrem. Aí você pode perguntar, JP, você disse que se continuasse aquecendo essa substância aqui, esse sistema, 80, 81, 82, 90, o que de fato ia acontecer, pessoal? Pode dizer, pode falar à vontade. Nós estamos aqui nesse momento de troca de ideias, de aprendizagem. Continua aquecendo, tá? Esse número 5 aqui. O que de fato ocorre? O que é que diminui ali? O que é que aumenta? Que tipo de solução ficaria? Aí você vai pensar o seguinte, bom, se continuar em aquecimento, professor, a água aqui dentro, ela vai evaporando cada vez mais. Acertou? Lógico. O sal que está lá dentro, ele não evapora. Beleza. E aí, se você interromper esse aquecimento lá na casa dos 90 graus, 95, 87, você vai dizer que a solução ela está mais concentrada do que saturada. Porque você não está mais num sistema de supersaturação. Você vai ter perda de água, o volume vai diminuir, pega como exemplo, diminuir, e a quantidade de sal, ela começa a ser maior. O que é que você tem? Uma solução mais concentrada. E o que é a concentrada? É aquela que está mais próximo do limite. Em resumo, vai aparecer o sal tipo uma bolacha no fundo do copo, do recipiente, a água vai evaporar e chega o ponto que nem água eu vou ter se eu continuar no processo de aquecimento. Só vou ter sal dentro do copo. É assim que se obtém o sal nas refinarias, nas indústrias, quando você vai extrair lá, principalmente no mar. Certo? O sol tira a água por forma de evaporação e o sal aparece, cristalizado. E aí, cadê a água? Foi embora. Mas o sal contém água reticulada no seu composto. É tanto que nessa época de inverno que nós estamos passando aqui, nessa chuvarada toda, o sal ele faz até bolinho na mão da gente. Porque ele absorve a umidade e fica super molhadinho. Que dá trabalho para sair naqueles frasquinhos que tem os furinhos na tampa. E muitos colocam arroz, colocam farinha para poder ficar o sal mais solto e passar um pouquinho pelos furos. Já viram isso, né? É sinal que o sal ele tem uma propriedade de absorver a umidade. Beleza? Então, deixa eu apagar a lousa. Esse caminho que nós fizemos aqui, compreendemos as etapas. Agora, vem a parte de você determinar algumas situações, problemas. Algumas situações, problemas. Tipo, vamos colocar aqui o exemplo 1. Eu pego o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio. Olha só, estou pegando aqui esse nitrato de potássio. É um sal. Beleza? Vamos pensar na solubilidade dele. 39 gramas para 100 gramas de água a 30 graus Celsius.
Tá. Joguei ali alguns dados. Estou dizendo que este sal, junto com vocês, olha a solubilidade dele. 39 gramas dele são dissolvidos em 100 gramas de água na temperatura dada de 30 graus Celsius. Temperatura registrada, parará, né? Beleza. Lembrando que todos os sais estão na literatura, né? Nos livros, também se encontra na internet, tabela, só digitar coeficiente de solubilidade. Vocês vão ver uma infinidade de sais, cada sal, a sua quantidade dissolvida e a temperatura que foi experimentalmente feita. Aí de lá a gente tira os valores e coloca um para cá. Aí diz assim, qual a quantidade desse sal, dissolvido em 80 gramas de água. Tá, beleza. E aí? Ele perguntou a quantidade de sal. Então, aqui, ó, é X. Né? Não é a quantidade de sal que ele quer saber? Então, você vai aplicar a regrinha de 3. Aí, daqui para frente agora, pessoal, é só interpretar o cálculo. Pegar a sua calculadora, organizar o seu cálculo. Ó, 39 gramas está para 100 gramas de água. 100 gramas de água. Aí ele perguntou, qual a quantidade desse sal? Opa, quantidade desse sal. Aqui é o sal. É o X, tá? 39 gramas. A primeira parte, eu disse que está relacionada com o soluto. E o sal é o quê? Um soluto. Dissolvidos em 80 gramas de água. Aqui vai ter 80 gramas de água. 100 vezes X, você vai dizer que é 100 vezes X. 39 vezes 80. 39 vezes 80. 100x é igual. 8 vezes 9, 72. Vai 7. 8 vezes 3, 24. Com 7, 31. Acrescento zero. X é igual a 3.120 dividido por 100. Deu quanto? O X, fazendo aqui, o X é igual a, aí você com seus cálculos aí, 31,2. 31,2. De quê? De sal. Acabou de achar o X. Olha lá. Próxima questão, segue a resolução. Então, é uma solução saturada? É. Por quê? Eu parti dessa aqui, ó. 100 dissolve 39. 80 dissolve 31,2. É uma solução saturada. Certo? Então, esse valor aqui, exatamente desse sal, nitrato de potássio, eles serão dissolvidos em 80. Continua sendo solução saturada. Tudo na temperatura de 30 graus Celsius. Ok? É isso aí que a gente analisa. Tá? Vamos fazer mais, né? Então, os probleminhas, regra de 3, você sempre vai partir do que tem e joga as informações para o cálculo. Vamos ver situações que podemos deparar, que você vai encontrar quanto de sobra vai ficar precipitado, entendeu? A quantidade de água que consegue dissolver, aquele soluto, regrinhas de 3 sempre. Exemplo 2. De acordo com o gráfico, aí começa interpretações, né? De acordo com o gráfico abaixo, aí eu vou te fornecer o gráfico. O que é que vem nesse gráfico? Você tem essas informações aqui no gráfico.
Vem um plano cartesiano, né? Normalzinho. Aqui eu coloco o eixo Y, o eixo X, e aqui vai estar escrito assim, ó, gramas para 100 gramas de água. Esse é o eixo Y, né? Sabedores disso. Aqui, zerão. Então, aqui você já percebeu que esse eixo aqui é o eixo do soluto. Por quê? É a quantidade em números, que aqui você vai ter, ó, na escala certinha. Digamos que aqui eu tenho 5, tenho 10, tenho 15, tenho 20, tenho 25. E aqui esse eixo, olha o eixo de quem é? Tudo em função da temperatura. Então, eu tenho o eixo da solubilidade e a temperatura que cada sal ali apresentou. Podemos colocar aqui 10, 20 graus, 30 graus, 10, 20, 30, 40 graus. E aí vem as curvas. Por exemplo, ó, se eu pegar desse ponto e fizer isso, ó, aí eu vou dizer que isso aqui é o sal A. Posso pegar outro e dizer que eu quero pegar de um ponto, né? Vamos pegar esse ponto aqui. Olha só. Vamos pegar esse ponto na temperatura de 30. Aí eu faço a perguntinha aqui. Qual a solubilidade do sal A 30 graus Celsius? Foi uma pergunta. Letra A. Qual a solubilidade do sal a 30 graus Celsius? Quanto vale? Nós estamos criando algumas situações de exercícios, né? Qual a solubilidade do sal, desse sal aqui, A, ele não está representado por estrutura química nenhuma, A, e aí você vai dizer que é de quanto? 15? Aí você tem o gráfico. Está tudo quadriculadinho lá na impressão. 30 graus, você vai pegar o quê? Temperatura, 30. Então, você vai subir e topar a curva. Ó. Olha lá, topou na curva. Agora você olha para a esquerda. Quem é a quantidade de sal? Ó, o que é que você achou? Muito bem, parabéns, tá? Isabela, 15. Na temperatura de 30. Então, você tem um sal com solubilidade de 15 gramas para 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Você precisava achar o 15. Por quê? Ele perguntou a 30. Assim, qualquer temperatura que ele pedir, você sobe, topa na curva e você acaba encontrando as soluções que são saturadas. Todas as soluções saturadas estão em cima da curva, das retas, tá bom? Então, todas as soluções saturadas é a intersecção da temperatura com a quantidade de soluto que você tem no eixo aqui, Y. Ó. Então, 15 gramas estão para 100 de água na temperatura de 30. Top, né? Aí, ele disse o seguinte, na letra B. Quantos gramas de sal, são precipitados a 30 graus Celsius quando adicionar
quando adicionar 40 gramas do sal. E aí? Uma outra perguntinha. Quantos gramas de sal são precipitados quando adicionar 40 gramas do sal? Claro, do mesmo sal. 25, né? Olha aí o cálculo, tanto que foi rápido. Eu peguei 30, porque já tem o cálculo feito aqui, ó, 30, certo? Então, na letra B, você já responde usando o coeficiente de solubilidade. Então, a 30, 15 consegue dissolver. Aí, é aquela história do copinho. Colocou quanto? 40. Então, na letra B, você vai ter 40 menos 15, que deu 25 gramas. Se tinha 40 gramas a ser adicionado, 100 gramas de água dissolveram os 15 e os 25. Qual o nome da solução? Qual a classificação da solução? Poderia estar com a letra agora C. Como esta solução ela é classificada? Como? Letra C. Como esta solução passa a ser classificada? Porque sobraram quanto, pessoal? 25, não foi? Sobraram 25. Eu estou perguntando. A partir da letra B, que você acabou de responder, aí eu crio a letra C e faço a seguinte questão. Qual o tipo de solução obtida? Saturada com corpo de fundo. Lógico. Aí você vai dizer que é uma solução saturada com corpo de fundo. Como assim, JP? Que eu tenho que saber se você está falando da A ou da B, porque é uma sequência. A primeira foi essa, segunda questão foi essa, aí a partir da segunda você está perguntando a letra C. Qual a classificação da solução obtida no item B? Né? Aí você vai dizer saturada com precipitação, com corpo de chão, corpo de fundo, porque sobraram 25 gramas no fundo do recipiente. Aí tem as alternativas: saturada, B, insaturada, C, supersaturada, D, diluída, E, concentrada. Criei ali algumas alternativas. Você vai marcar supersaturado. Errou. Não aumentou a temperatura, permanece a 30 graus. Ó. Então é saturada com precipitação. Aí vai estar escrito lá uma das alternativas: saturada com precipitação. Ok? É assim que você vai trabalhar e classificar as soluções. A partir de exercícios que virão. Então, gráficos que virão, que são muitos gráficos, que nós vamos aqui discutindo. Nas próximas aulas, a gente vai fazer uma listona de exercício aí sobre as soluções. E, em resumo, para fechar a nossa aula por hoje, vamos fazer isso. Gráfico, tá? 0, que é a intersecção. Aqui você já sabe que é a quantidade em gramas. 100, pode vir aqui, ó, 100 ml, tá? Também, não esqueçam disso. 100 ml de água. E aqui o eixo é a temperatura. Olha só as curvas. Vamos pegar essa curva assim. Tá. Aqui eu tenho um ponto A, o ponto B, o ponto C, e aqui eu tenho o ponto D. Tá? E aí são hipotéticos. Aí vem a pergunta: quem é a saturada? São sais. Aqui todos eles são solubilidade de sais. A, B, C e D. Aí vem a pergunta: de acordo com o gráfico, identifique. Letra A, a solução saturada. Beleza.
Ótimo. Solução saturada. A. A solução saturada é A porque está em cima da curva. Se você analisar, é a única, né? Desce aqui, vai ter uma temperatura X, e se você analisar aqui, vai ter uma quantidade de soluto Y. Então, essa quantidade está para 100 ml de água na temperatura considerada. Hipotética, então é saturada. Beleza, acertou aqui. Aí eu venho e coloco. Qual dessas soluções é a diluída? Identifica a solução diluída. Beleza? Letra D. Mais alguém? Letra D. O que levou a ser a letra D? Qual foi a explicação? Porque aqui eu tenho B e D. Você está dizendo, né, Isabela está dizendo que aqui é a letra D. Por quê? Olha da D para chegar na curva. Está longe? Essa curva, ela, digamos que ela pode continuar, tá? Lá, infinita. Ó. E aí você sai desse ponto aqui e vai, ó. Ó. Onde você vai topar na curva? Lá em cima. E o B já topa aqui, ó. Então, eu dizia, quanto mais próximo do limite, mais concentrada. Quanto mais afastada do limite, ela é diluída. Na mesma temperatura, ou em temperaturas diferentes. Aqui, você está vendo, aqui já é um ponto de temperatura diferente, ó. Tá vendo? Aqui já é outra temperatura, aqui é outra. Você já tem outra temperatura, tá? Então, são sais em várias temperaturas no gráfico. Então, concentrada. Aí já fica fácil, né? A dedução aqui, para você calcular a solução concentrada, mais próximo da curva. Então, aqui eu tenho B. E a outra que sobrou, supersaturada. Aparece muito essas perguntas nos exercícios. E é a letra C, porque está acima da curva para cima. Olha lá. Então, essa região acima da curva, essa região para cima da curva, ela é supersaturada. As duas aqui que estão abaixo, elas podem ser, não esqueçam, insaturadas. Certo? Então, essas duas, elas são insaturadas. De que tipo? Diluída e concentrada. Você consegue definir. E a que está em cima da curva, das retas, das linhas que estão subindo ou descendo, você vai dizer que é, aliás, saturada. Porque é a máxima quantidade permitida para um padrão de água, em uma determinada temperatura. Tudo pizza? Tranquilo? Acho que essas informações, pessoal, nós estamos, satisfeitos em relação, assim, à participação sua, a forma como a gente está abordando o conteúdo, e está indo normal, está fluindo, né, como se diz, está fluindo. Se você tiver dúvida, você deixe seus comentários, pode me procurar, lá que eu vou responder para vocês, lá no meu canal, lá no Classroom, entendeu? Via WhatsApp, estou lá para ajudar vocês. Então, nós vamos despedindo por aqui. Nas próximas aulas, a gente continua, né? Sempre uma aula é sequência da outra. Joinha? Até a próxima. Tchau, tchau.